Fala pessoal, tudo bom com vocês? Se você chegou agora aqui nesse vídeo, não me conhece ainda, eu me chamo Igor Cunha, bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou trazer para você 4 fundos imobiliários de tijolo que você deve avaliar, tem que estar dando uma olhadinha para que ele esteja ou não na sua carteira. Mas fica uma dica, avalie esses fundos, dá uma olhadinha neles que você não vai se arrepender. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de conteúdo de finanças, de investimento, está procurando mudar de vida, está procurando pegar um pouquinho do seu dinheiro suado, investir ele, fazer ele render, multiplicar e ao mesmo tempo você receber uma renda passiva desse investimento, fica comigo até o final que eu vou te mostrar algumas dicas, alguns conselhos e alguns indicadores que você, eu e outras pessoas devemos avaliar para que a gente não erre na nossa escolha. E te faço outro convite, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ajuda bastante, vai fazer com que o YouTube entregue esse vídeo para outras pessoas. E não se esquece, no decorrer do vídeo, agora no começo ou no final, deixa o seu comentário aqui, compartilha a sua experiência comigo e me diz qual fundo imobiliário de tijolo você já investe. Pessoal, uma coisa importante que eu gostaria de lembrar a vocês, sempre que aí as notícias no mercado de que a taxa Selic vai cair, o que é natural as pessoas que já têm o costume de investir fazerem? Eles correm para o mercado de ações, eles saem da renda fixa, por quê? Normalmente a renda fixa está atrelada à taxa Selic. Taxa Selic alta, o pessoal aproveita os juros altos e investe em renda fixa, né? Em renda variável investe? Claro, investe também. O investidor consciente sempre diversifica a sua carteira, mas as pessoas aproveitam o momento e, naturalmente, os fundos imobiliários de tijolo talvez sofrem queda, talvez não. Os fundos de papel normalmente têm uma subida nos valores, na valorização, nos dividendos e tudo mais. Então, o que acontece? A taxa Selic, no momento do mercado, estou gravando esse vídeo em junho de 2023, está propensa a cair daqui até o final do ano. Já está sendo avaliado e já está sendo comentado e ela vai cair. O pessoal vai começar a fugir da renda fixa e vai para a renda variável, porque desde já para quem está acompanhando, as ações e os fundos imobiliários, principalmente os de tijolo, já estão se valorizando, estão subindo a cota. Então você tem que aproveitar o momento agora, avaliar esses indicadores que eu vou passar para que você não compre as cotas mais caras. Então vem comigo aqui no computador que eu vou mostrar para vocês quais são os indicadores que eu estou avaliando antes de começar a investir num fundo imobiliário de tijolo e qual fundo imobiliário eu sempre procuro avaliar e ter ele em carteira ou não. Então, pessoal, estou aqui no site do Investidor, vou usar o site do Investidor 10, que mostra alguns indicadores importantes para a gente avaliar, e também vou usar o site do Status Invest, que o Status Invest tem algumas informações mais detalhadas que às vezes não tem no Investidor 10. O primeiro fundo imobiliário que eu gostaria de mostrar para vocês é o VISC11, é um fundo muito conhecido do pessoal, ele é do setor de shoppings, né? É um fundo de tijolo. Se você olhar a cotação dele aqui hoje, está R$ 113. Nos últimos 12 meses, ele distribuiu um dividendo de 8,2%. Para um fundo de tijolo, a distribuição acima de 8% é uma distribuição muito boa. Ele está com um PVP abaixo de 1. O que isso significa, Igor? Quando está abaixo de 1, é que ele está descontado no mercado, ou seja, ele está custando 94% do valor normal dele. Ele se valorizou 22% nos últimos 12 meses. E se a gente olhar aqui, ó, o último dividendo dele foi de 82 centavos. Ele tem um patrimônio acima de 2 bilhões. É um fundo super estável, bem grande, tá bom? E ó, ele é do segmento de shoppings e de varejo, é um fundo de tijolo. Além de você olhar esses indicadores de valorização, dividendo, o PVP, né, você não deve só avaliar isso. Quando você vai avaliar um fundo de tijolo para comprar essa cota ou não, uma coisa importante que eu faço é olhar isso daqui, ó, vacância.
O que significa a vacância? A vacância é a porcentagem de imóveis que esse fundo tem que está vago ou não. Igor, qual que é uma vacância boa ou não? Normalmente os especialistas, né? Eu não sou um especialista, mas eu procuro estudar e acompanhar o que eles dizem. Uma vacância no máximo até 15% para um fundo de tijolo. Claro que depende um pouquinho o setor ou não, mas quando eu vejo que um fundo está com uma vacância já acima de 5%, eu já fico mais esperto. Mas o pessoal fala que avaliando outros, o pessoal que eu quero dizer, os especialistas, né? Eu sempre acompanho os sites que falam sobre fundos imobiliários e eu vejo a vacância. Claro que essa vacância que mostra aqui é a vacância geral, né? De todos os imóveis que ele tem. Essa vacância aqui do VISC11 está em 7% de imóveis vago. Só que se você for olhar com detalhe a vacância, por que é importante você olhar a vacância com detalhe? Porque imagina só, se você tem 10 imóveis, quantos que você quer deixar alugado? Todos, né? Os 10, porque assim o seu rendimento vai ser maior. Para um fundo imobiliário de tijolo, é a mesma coisa. Quanto menos imóveis vagos, mais o fundo vai estar arrecadando. E quando um fundo imobiliário arrecada, nós sabemos que, por regra, e é obrigatório o fundo distribuir, né, 95% de todo o lucro que esse fundo tem a todos os cotistas, beleza? O meu primeiro vídeo no canal, eu tenho um vídeo aqui falando coisas que você precisa saber sobre os fundos imobiliários. Depois você assiste ele lá também. Então, quanto menor a vacância, melhor. Só que se você abrir o site do Status Invest aqui também, você vem aqui na parte de portfólio, ele vai mostrar para você aqui embaixo, ó, a distribuição por estado, onde que ele tem esses imóveis de shoppings, né? Em todos os estados, ó, ele tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará, tem a porcentagem aqui também, tem a metragem, né? Em vários estados o VISC11 tem. Aqui a gente não tem a informação dos vencimentos dos contratos. Outro fundo que tem aqui, eu vou mostrar para vocês, ele tem essa informação, que é uma informação muito importante da gente sempre estar avaliando. Mas se você olhar aqui em cima, por exemplo, ó, cada aba dessa daqui tem 4 dos imóveis, né? Então ele tem 4, 8, 12, 16, 20 imóveis alugado. E aqui embaixo você pode ver toda a informação de metragem dele, a inadimplência aqui e a vacância. Esse Shopping Minas aqui, por exemplo, ele está com 0 de vacância, ou seja, está tudo alugado. Se eu pegar aqui, por exemplo, o XPML, né? Ele mostra aqui, ó, igual eu tô falando para vocês, além das informações básicas aqui em cima que ele sempre mostra, ele tem a vacância geral aqui, ó, tá abaixo de 5%, tá 4,8%, pagou um rendimento de 81%, e se você vir aqui no Status Invests, ó, ele tem a distribuição por estado, e ele tem aqui, ó, a informação de inadimplência nisso daqui e a vacância por shopping. Então, por exemplo, o XPML aqui em Caxias, o Shopping Caxias, ele está com uma vacância só nesse imóvel de 1,8. Claro que quando soma todos os imóveis aqui, ele dá essa média de vacância aqui, correto? Então ele tem aqui, ó, a vacância por shopping e aqui, ó, por exemplo, nesse fundo, ele já tem uma outra informação importante que é interessante você avaliar antes de comprar um fundo de tijolo, nesse caso o segmento de shopping, né? É o vencimento dos contratos. Então você pode saber, ó, que por exemplo, o que está em azulzinho aqui, ó, ele tem de 1,52% ainda de 33 a 36 meses dos contratos que vão vencer, né? Outra aqui, ó, de 9 a 12 meses. Então, além de você ver os dados básicos aqui que eu já mostrei para vocês, quando você for avaliar a vacância, também é interessante você estar olhando quanto tempo vai durar esses contratos dos aluguéis desses imóveis. Por quê? A gente sabe, igual eu falei no exemplo, se você tivesse um imóvel, por quanto tempo você quer alugar por inquilino? Por máximo de tempo possível, beleza? Outro fundo de tijolo aqui, ó. Esse aqui, o VISC11 e o XPML11, eles são do segmento de shopping e varejo. O BTLG11
inclusive é regido pela administradora BTG Pactual, todo mundo conhece o BTG, ele está com PVP um pouquinho acima de 1, até 1,05 eu acho legal, está sendo comprado um fundo de tijolo. Ele está valorizado, ele está pagando um dividendo acima de 8%, que é um valor, uma rentabilidade boa, é um fundo de base 100, certo? Paga dividendos constante, é um fundo mais antigo, né? Aqui, ó, fundo de tijolo, olha a vacância dele, 0,20, tá? Praticamente todo alugado, não tem quase zero de vacância. Se a gente for aqui no status invest e olhar o portfólio dele, ó, ele tem aqui, ó, dizendo os estados, né, que ele tem os imóveis, e aqui também, ó, mais uma vez a parte do contrato. Por exemplo, o BTG-LG11, além de ter uma vacância quase zerada, você pode avaliar que todos os contratos dele, ó, a maioria, né, 67% dos contratos está acima de 36 meses ainda de validade. Então, é um critério legal de se avaliar. Às vezes a pessoa quer descartar o fundo porque, não, tá com o PVP acima de 1, não vou comprar porque tá caro. Mas, poxa, imagina só, é um fundo bom, é um fundo estável no mercado, né? Tá com quase zero de vacância e ainda 67% é acima de 36 meses, vai dar quanto? 3 anos? Imagina, é um fundo bom, né? Outro fundo imobiliário de tijolo, o KNRI 11. Esse aqui, ele é um fundo híbrido. O que é um fundo híbrido, Igor? Esse fundo em específico, ele investe em lajes corporativas, né? Aqui, ó, segmento híbrido e também galpões logísticos. Olha a vacância geral dele aqui, ó, 2,97%. Tem um rendimento de 0,95%. É um fundo que está super valorizado nos últimos 12 meses e está pagando um dividendo de 7%. Ah, Igor, mas você comentou que o dividendo é bom acima de 8%. Nem sempre em todos os critérios, né? O que acontece? É um fundo que tem um valor de cota um pouquinho maior, tem uma liquidez grande, está descontado, está valorizado. Então, será que não é um fundo que vale a pena? Quase 30% de valorização no último ano. Paga. Olha o histórico dele aqui, ó. Se a gente descer mais para baixo aqui, ó, e ver o histórico de dividendos, sempre paga na casa acima de 90 centavos constantemente, né? Então não é um fundo que fica assim, ó, oscilando a valorização e a distribuição dele, né? Se a gente abrir o status inversos aqui, a gente vai ver a distribuição por estado, aquele critério que eu falei para você, ó, ele vai mostrar a vacância aqui por shoppings. Tá vendo, ó? A taxa de inadimplência e a questão dos contratos, ó. O KNRI 11, por exemplo, ele tá com 75% dos contratos dele acima de 36 meses também. Então, imagina só, é um fundo bom? Pagou um dividendo um pouco menor, 7%. Fundo de tijolo normalmente acima de 8 é excelente, mas olha a taxa de contratos dele, né? A vacância muito, muito baixa. 75% dos imóveis com 36 meses de contrato ali, ó, de boinha, recebendo. Então, o KNRI é um fundo híbrido, sim, bem conhecido, um fundo muito bom, está descontado e são critérios que a gente tem que avaliar. Então, quando você for investir, comprar uma cota de um fundo imobiliário de tijolo, em qualquer um desses segmentos, avalia todos esses pontos, tá? Não vai só pela cotação, só pelo dividendo ou valorização. Olha a vacância, olha o tempo dos contratos dele, que assim você vai saber por quanto tempo aquele fundo vai ser estável, um bom pagador, né? Você vai estar tendo retorno sobre o seu investimento. Espero que essas dicas possam ter ajudado você. Deixa seu comentário aqui embaixo em qual deles você já investe. Você avalia também esses critérios? Ah, não, Igor, eu avalio outros critérios. Comenta aqui embaixo comigo. Vai me ajudar e também vai ajudar outras pessoas que tiverem dúvida em relação a esse assunto, a investir num fundo imobiliário de tijolo. Um forte abraço, obrigado pelo seu tempo. Até a próxima.